Hora do esporte agora aqui no Século News. Tem bastante notícia boa, inclusive final da Copa do Mundo Feminina, mas também, infelizmente, um acidente aqui no Brasil, né? Victor Freitas, boa tarde para você. A gente tem essas notícias internacionais, tem muitos gols aqui pelo Brasil também, mas vamos começar por esse acidente que deixou essas vítimas, esses torcedores corintianos em Minas, né? Exatamente, Renato, uma notícia que deixou muita gente triste, né? O domingo começou mais difícil ontem. Boa tarde para você e para todos em casa. Essa tragédia entristeceu o final de semana no futebol brasileiro, né? Um ônibus que levava para casa 43 torcedores do Corinthians, que foram até Belo Horizonte acompanhar o jogo da equipe contra o Cruzeiro, capotou e deixou 7 pessoas mortas. O acidente aconteceu na madrugada de domingo na rodovia Fernão Dias. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista perdeu o freio do veículo, bateu em um barranco e tombou. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus não possuía autorização para realizar transporte interestadual de passageiros. Em nota, o Corinthians lamentou a tragédia. O clube está bancando todas as despesas com funeral e traslados dos corpos das vítimas fatais. O presidente Lula, que é corintiano, desejou forças aos familiares dos mortos em publicação nas redes sociais. Diversos times, incluindo rivais do Timão, como Palmeiras, São Paulo e Santos, também manifestaram pesar com o ocorrido. Uma notícia muito triste, né? A gente compartilha também nosso desejo de forças e que Deus abençoe aí os familiares dessas vítimas. Vamos falar da parte boa do futebol, né, que aconteceu dentro das 4 linhas. 5 jogos abriram a 20ª rodada da Série A do Brasileirão no sábado. São Paulo e Botafogo empataram no Morumbi em 0-0. Nos outros 4 jogos, Fortaleza, Fluminense e Palmeiras venceram e Corinthians e Cruzeiro empataram. No Beira-Rio, Depena derrubou o Marinho na área aos 8 minutos. Pênalti para o Fortaleza. Thiago Galhardo foi para a cobrança e fez o gol da vitória do Leão. 1-0 em cima do Internacional. No Maracanã, o América saiu na frente do Fluminense. Felipe Azevedo marcou chutando no canto. Mas o tricolor empatou 6 minutos depois. John Kennedy fez encabeçada. E a virada veio dos pés de Germancano, que ficou com a sobra de bola na cara do gol. E no finalzinho do jogo, John Arias ainda matou a partida pro Flu, batendo de fora da área. 3-1 placar final. Na Arena Pantanal, o time misto do Palmeiras bateu o Cuiabá com um gol em cada tempo. No primeiro, Rafael Veiga marcou encabeçada. E no segundo, Richard Rios mandou uma pancada de longe, acertou o ângulo e fez um golaço. 2-0 pro Verdão. No Mineirão, Rafael Elias, o famoso papagaio, recebeu sozinho na área e chutou na saída de Cássio para colocar o Cruzeiro na frente do Corinthians. O empate do Timão veio no último lance do jogo, aos 52 minutos do segundo tempo. Romero cruzou na área e Gustavo Mosquito fez de cabeça para salvar o alvinegro. Final 1-1. E olha, ontem mais 4 jogos deram sequência à rodada. Jogando em casa, Bahia, Vasco e Santos ganharam e respiraram na luta contra o rebaixamento. O único visitante a vencer foi o Flamengo. Na Arena Fonte Nova, o Bahia atropelou o Bragantino. Rezende fez o primeiro após bate-rebate na área. O segundo foi marcado por Vitor Hugo, que cabeceou a cobrança de escanteio. Na etapa final, Vinícius Mingotti completou o lançamento rasteiro na área para a rede, 3-0. E após novo cruzamento na área, Cauli encerrou a goleada do tricolor baiano, 4-0 no Red Bull. No Maracanã, Serginho aproveitou o rebote dado pelo goleiro Everson e fez o gol que deu os 3 pontos ao Vasco contra o Atlético Mineiro, 1-0 placar final. No Couto Pereira, Robson, em cobrança de pênalti, colocou o Coritiba em vantagem. Também de pênalti, Gabigol empatou para o Flamengo 4 minutos depois. E ainda no primeiro tempo, Arrascaeta, de cabeça, virou para o rubro-negro. Na segunda etapa, o Coxa buscou o empate. Edu fez após a falha da defesa carioca.
O gol da vitória do Fla só saiu aos 49 minutos. Gerson fez um golaço e deu o triunfo aos visitantes. Final 3-2 Flamengo. Na Vila Belmiro, Cristaldo abriu o placar para o Grêmio em chute forte. O Santos empatou com Marcos Leonardo após passe dado por Soteldo. E aos 45 do segundo tempo, Julio Furque também recebeu de Soteldo para fazer o gol da virada do Peixe. Santos 2, Grêmio 1. Vitória que dá um respiro aí para o Santos na luta contra o rebaixamento. O time ainda não saiu do Z4, mas pelo menos empatou ali com o Bahia, que é o primeiro time fora da zona. E olha, essa rodada chega ao fim hoje com o jogo entre Goiás e Atlético Paranaense. Eles se enfrentam às 8 da noite lá em Goiânia. Amanhã a gente mostra como foi o jogo.